Estamos vivendo no tempo do fim? As religiões da cristandade em geral, com exceção dos adventistas e talvez de alguma outra religião, dão pouca importância para a proximidade do fim deste mundo. As testemunhas de Jeová pregam, com base na Bíblia, que as profecias bíblicas mostram que estamos vivendo no tempo do fim e que a condição moral desse mundo atesta isso. A Bíblia nos conta que alguns apóstolos de Jesus lhe perguntaram: quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que todas essas coisas estão prestes a chegar a um final? Jesus lhes respondeu: quando ouvirem falar de guerras e notícias de guerras, não fiquem apavorados. Essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Essas coisas são um começo das dores de aflição. Vamos nos aprofundar nas palavras de Jesus. Ele falou que os sinais de que o fim deste mundo estaria perto seriam primeiro guerras e depois notícias de guerras. Mas o próprio Jesus sabia que sempre houve guerras e notícias de guerras. Então, como identificar os sinais preditos por Jesus? Quando Jesus falou que haveria guerras, ele certamente estava se referindo a algo único, sem precedentes, excepcional. Guerras que seriam diferentes de todas as outras guerras que ocorreram antes na história da humanidade. Do contrário, o sinal não faria sentido. Em vista disso, responda: quais guerras foram extraordinárias, excepcionais, sem precedentes na história da humanidade? A resposta é óbvia: a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi o evento bélico mais influente na história da humanidade. Se não fosse a Primeira Guerra Mundial, não teria existido a Segunda. Note também algo curioso nas palavras de Jesus: quando ouvirem falar de guerras e notícias de guerras. Antes da Primeira Guerra Mundial, nunca houvera uma guerra mundial. Justamente por isso que é chamada de a Primeira Guerra Mundial. Mas a revelação de Jesus contém algo mais. Jesus destaca não apenas um período de guerras extraordinárias, mas também um período onde a informação seria abundante, pois as pessoas ouviriam falar de notícias de guerras. Pergunte-se: qual período da história é marcado por guerras extraordinárias e também pelo acesso às notícias de guerras? Certamente a primeira metade do século XX. As testemunhas de Jeová acreditam que o ano de 1914, que é o ano da Primeira Guerra Mundial, é também o início do tempo do fim para este mundo. Se você acredita que as guerras profetizadas por Jesus são algo extraordinário, também concordará que as duas grandes guerras mundiais são o cumprimento das palavras de Jesus. A Bíblia nos conta que desde a queda de Adão, o homem se afasta mais e mais de Deus, e que com o passar do tempo o homem se torna cada vez pior. 2 Timóteo 3,13. Vejamos então um sinal sobre a moral do homem no tempo do fim. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 3, nos diz: nos últimos dias haverá tempos críticos, pois os homens só amarão a si mesmos, serão desnaturados. Talvez você diga: ora, pessoas egoístas e desnaturadas sempre existiram. Sim, sem dúvidas. Houve muitas pessoas egoístas e desnaturadas na história da humanidade. Portanto, os adjetivos proféticos que marcariam o fim dos tempos devem se referir a um tipo extraordinário, único, excepcional de pessoas egoístas e desnaturadas. O egoísmo e a falta de amor fraterno mencionados na profecia como sinal do fim dos tempos têm de ser algo tão grotesco, tão bizarro, tão estarrecedor, que ficaria claro para os cristãos que o tempo do fim estaria vigente. Mas existe algo tão bizarro, grotesco, desnaturado e egoísta na nossa época, algo que jamais existira antes na história da humanidade? E se existe, o que seria isso? Para a primeira pergunta, a resposta é sim. O século XX foi marcado por experimentos políticos bizarros, dentre os quais o nazismo é certamente o mais conhecido, embora tenham existido outros experimentos até mesmo mais assassinos que o nazismo. Mas nada superou o nazismo no quesito da maldade pura. O nazismo foi um evento sem precedentes na maldade, egoísmo e falta de amor natural.
Se você acredita na Bíblia e já estudou sobre o nazismo, você certamente concorda com as Testemunhas de Jeová e acredita que a primeira metade do século XX corresponde corretamente às descrições proféticas sobre o tempo do fim. As duas guerras mundiais e o nazismo são, respectivamente, as formas mais extraordinárias de guerra e de pura maldade na história da humanidade. Se tais eventos não correspondessem corretamente às profecias bíblicas, então podemos honestamente afirmar que nada mais poderia corresponder. As Testemunhas de Jeová estão certas de que tais eventos são proféticos. Você também pode estar.